Olá, gente. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da evolução do Osiel em relação à sensibilidade auditiva dele. Meu filho, ele desde pequeno, ele teve muitas dificuldades com muitos barulhos, alguns altos, alguns mais baixos. Queria tentar nesse vídeo colocar para que vocês entendam um pouco sobre isso. E falando exatamente do Osiel, né? Então, 4 anos, se chegasse alguém que tivesse um timbre de voz mais agudo, o Osiel se escondia, né, debaixo da minha roupa, debaixo da minha blusa. Até hoje, quando a gente vai para o interior, o meu tio, que conhece o Tom, sabe que ele fala bem alto, né? Ele parece que tem um microfone na boca e ele não consegue ficar próximo a ele, né? Inclusive, no Dia das Mães desse ano, a gente não conseguiu passar o Dia das Mães lá por conta disso, né? Então, alguns sons ele conseguiu estar naquele espaço onde tem aquele determinado som, mas outros não, né? E isso é algo interno, é algo que acontece no cérebro dele, né? Então, se a gente estudar um pouquinho, a gente vai ver que, né, a literatura já diz que o cérebro da pessoa com autismo ele é diferente. Então, nessa parte dessa sensibilidade, eles têm essa dificuldade, né? E eles altamente, nós, como temos, né, temos um cérebro típico, a gente consegue, às vezes até a gente se incomoda, né? A gente coloca assim o dedo, mas a gente consegue ficar naquele espaço com um determinado tipo de som. Já eles não, eles são altamente sinceros, né? Pelo menos meu filho, logo a gente percebe logo quando ele não está gostando daquele determinado tipo de som. Então, lembro quando eu tinha 4, 5 anos, eu estava dentro do ônibus, né? Aí são vários estímulos, né, gente? Tem pessoas falando, tem gente vendendo, tem gente cantando, tem gente gritando, tem o motor do ônibus, tem a buzina, tem os outros carros lá fora, né? Então são muitos estímulos. Então ele se desorganizava muito por conta disso. Se a pessoa do meu lado tossisse, já era motivo para ele entrar em crise. Com o passar do tempo, muitas antecipações e muitos, né, ele foi colocado, a gente teve que andar de ônibus, né, várias e várias vezes. Embora eu procurasse nos momentos que não fosse horário de pico, às vezes acontecia de a gente ir no horário de pico. Né? Mas hoje o Osiel com 14 anos, ele consegue andar de ônibus sem se desorganizar, certo? Ele já consegue tolerar aqueles sons que antes ele não conseguia. Mas alguns sons ele ainda não consegue, como eu falei, né? A fala aguda do meu tio, ele não consegue ainda. Quando ele vê a foto do meu tio, a foto, gente, a foto ela não transmite nenhum som, mas ele sabe que aquela pessoa faz aquele determinado tipo de som. E ele, quando vê a foto, ele já tampa o ouvido. Quando ele vê a foto do meu tio, para vocês entenderem como o autismo é uma questão bem complexa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, ter um respeito, né? Observar a pessoa. Se você observar a pessoa e você não precisa, mas o meu filho tem autismo e não tem isso. Sim, ótimo, que bom, né? Mas a gente tem que olhar com esse olhar de sensibilidade para os que têm, né? Então, se as pessoas com autismo não têm essa dificuldade, que ótimo, né? Então, assim, um espaço que tem pessoas falando no microfone é algo que ainda é um desafio para ele, certo? As palmas para ele é um tormento. Então ele consegue ficar em espaços que tem o som alto,
Mas se baterem palma, ele já fica totalmente desregulado, né? Hoje ele já consegue dizer não, ele avisa, né? Ele pede para a pessoa não bater a palma, ele pede as palmas em libras. Então ele tem uma forma de se comunicar e de dizer, ó, isso aí tá me incomodando, vamos mudar? Então, às vezes as pessoas acham, se tá o som alto, eu vou poder bater palma, certo? Mas são sons diferentes, certo? É o timbre, é a forma, é o jeito que eles sentem, certo? Então, assim, para você pode ser difícil você entender isso, mas o que você precisa é respeitar. O mais importante é você respeitar, certo? Como eu falei, hoje ele consegue ficar bem em vários tipos de sons. Ele já consegue ir para lugares que eu já fui para assembleia, já fui para audiências, onde tem o uso de microfone. E ele consegue ficar, já ficou 1h30, né? Então isso aí é muito avanço. Mas na igreja, as igrejas que eu já fui, as caixas de som lá no começo da igreja, no meio da igreja, no fim da igreja. Então tem sons de fora a fora, né? Se o som, né, vamos supor, antigamente a caixa de som era só lá na frente, né? Então tinha quem quisesse ouvir mais, né, ouvir melhor, ia mais para frente, né? Quem já gostasse de ouvir menos, o barulho menor já ia ficar atrás. Então, tinha diferença de quem estava na frente, de quem estava atrás. Quem estava na frente, o barulho era maior. Quem estava lá atrás já escutava com um barulho menor. Só que hoje não é assim, pelo menos nas igrejas a qual eu já fui, né? As caixas de sons são distribuídas em toda a igreja já para que todos escutem bem. Só que a gente tem que pensar nessas pessoas, né? Então, é nesse sentido. Então, assim, já ficou, ele já ficou uma vez na missa, mas eu tentei outra vez, ele não conseguiu, né? Como a gente está nas férias, eu tô tentando novamente. Tentei nesse domingo e não deu certo, né? Próximo domingo eu vou tentar novamente. E a gente vai tentando, né? Já me ofereci também para estar falando, né, sobre essa questão, porque, gente, tem o autista tal que ele gosta de barulho. Ótimo, gente, a gente tem que, mais uma vez eu tô frisando, a gente tem que pensar naqueles que não conseguem, porque aqueles que conseguem já não tem o que mudar, né? Então, isso falando do som. Então a gente tem que pensar nesse sentido, a gente tem que ter empatia voltada para as pessoas que não conseguem estar naquele espaço por conta de determinada ação que vem de uma pessoa, certo? Então a gente tem que pensar nessas regras. Será se tem que ser o som alto? Será se eu tenho que bater palmas? Será se eu não posso usar as palmas em libras? Então, vamos pensar nisso, vamos pensar também na família que quer estar nesses espaços, mas ela precisa que algumas adaptações sejam realizadas nesse espaço para que se torne acessível a participação dessa família, né?